Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria Imparável. Hoje nós estamos na aula 2 aqui do módulo Gestão do Tempo e Produtividade, e o assunto hoje é bem interessante, porque o tema da aula de hoje é Produtividade Imparável. Olha que interessante. Eu vou compartilhar aqui minha tela, para já entrar nessa questão aí. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento, perguntar, tá bom? Qualquer coisa no final a gente faz um bate-papo aí também, mas a ideia é que a gente consiga ser produtivo. Peraí, deixa eu só responder aqui que o link não está abrindo. A gente já começa aqui. Bora lá, então o tema da aula hoje é produtividade imparável, métodos que multiplicam resultados. A gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento desses métodos eficientes aí para a gente poder otimizar a nossa produtividade. Tem alguém que acha que não é produtivo? Tipo assim, minha rotina não tá legal, minha vida, tipo, tá meio bagunçada, eu tô naquele lance ainda da correria, né? Estou na correria, então meu dia tá desorganizado, tá bagunçado. Tem alguém aqui que tá se sentindo dessa forma? Que não tem, assim, algum método, alguma coisa para fazer? Para otimizar melhor o seu tempo, a sua produtividade? Falem para mim. Alguém? Pode abrir Eu, o eu, microfone, não precisa ter vergonha, não. Pode abrir o microfone aí e falar. eu. Eu Joane, também. a Orla também falou que sim. Então, eu vou passar algumas técnicas hoje que são bem importantes, assim, para esse desenvolvimento, né? Da, dessa gestão do tempo e também de ser mais produtivo. Antes de eu compartilhar aqui, eu sei que o pessoal que está aqui comigo há mais tempo sabe responder, né? Mas quem está chegando agora, eu gostaria que vocês falassem. Para vocês, ser mais produtivo, é trabalhar menos ou é trabalhar mais? O que vocês acham? Trabalhar menos. Menos? Menos com inteligência emocional? Menos com inteligência emocional? A Marta falou que tem dias que eu estou produtiva, com certeza. Filhos, horário de trabalho do meu marido, bagunça a rotina. Eu entendo perfeitamente. Às vezes a rotina, ela muda, né? A gente se programa, então fica muito mais fácil quando você consegue desenvolver a rotina, aquela disciplina. E aí, quando você muda a rotina, eu estou vivendo esse processo agora, por exemplo, com o fuso horário, né? Tipo, o dia pela manhã, aqui dentro das coisas que eu tenho que fazer no Brasil, fica praticamente sem nada para poder fazer na parte da manhã em relação aos compromissos que eu tenho no Brasil, que é o momento que eu sou mais produtivo e que eu gosto de fazer a maior parte das coisas. Então, eu tenho que resolver algumas coisas pelo WhatsApp e tal, e não consigo resolver pela parte da manhã porque eu dependo de muita coisa do Brasil. Então, eu tenho que colocar outras coisas para poder fazer nesse horário. Mas a gente vai aprender algumas técnicas aqui para a gente desenvolver, tá bom? Então, olha só, desenvolvimento de métodos eficientes para otimizar a produtividade, tá? Está dentro da nossa aula hoje. Qual que é o objetivo, então, dessa aula? O objetivo dessa aula é levar você, né, mentorado, a compreender e aplicar métodos práticos de organização e foco que otimizem sua produtividade. E vai substituir a sensação de sobrecarga por clareza. Ah, o ritmo, né, e entrega real de resultados. Essa aula aqui tem como meta provocar essa ruptura na forma de como o tempo e as tarefas são tratados no dia a dia e vai instalar novos padrões de execução com intenção. Então, a gente vai para o nosso conteúdo, que são, o primeiro ponto aqui são os pilares da produtividade eficiente. O que compõe, então, esse pilar, né?
para você entender, a produtividade eficiente é a soma entre o resultado, a soma, a produtividade eficiente é o resultado da soma entre clareza do que fazer, mais organização para você poder executar, mais disciplina para você manter o ritmo, que vai gerar o quê? Um método para não desperdiçar energia. Então, a produtividade eficiente, ela está resumida nisso. Primeiro, eu tenho clareza do que fazer, mais a organização para poder executar, mais a disciplina para poder manter o ritmo, que vai gerar o quê? Um método que eu vou acabar criando para poder me desenvolver e para poder ter essa produtividade eficiente. Tá ok? Eu queria até colocar algo aqui para vocês, que é o seguinte, é uma história, né? Na verdade. Um jovem ambicioso, ele desafiou um velho lenhador, um lenhador famoso pela sua produtividade na floresta, né? Ele chegou e falou assim: eu aposto que eu consigo cortar mais árvore do que você em um dia. Jovem, né? Cheio de força, cheio de energia, o velho sorriu e aceitou o desafio. E eles começaram ao amanhecer. O jovem trabalhava sem parar, sem parar. Cortava árvores após árvores, sem descanso, com o suor escorrendo pelo rosto. Já o velho, a cada hora ele sentava por alguns minutos, calmamente. O jovem, ao ver aquilo, ria consigo mesmo. Ele já está velho, para descansar tanto. Deve estar cansado demais para poder competir. É, ao anoitecer, cortaram as árvores, contaram as árvores, né? O velho lenhador tinha cortado quase o dobro. Como? Gritou o jovem ofegante. Você parava toda hora. Sim, respondeu o velho com serenidade. Enquanto você enquanto você se cansava sem pensar, eu afiava o meu machado. Então, qual que é a moral dessa história? Que a produtividade, ela não é sobre se mover o tempo todo. É sobre você cortar com o machado certo, da forma certa, na hora certa. Então, quem trabalha com método, que é o que a gente vai falar hoje, supera quem apenas trabalha duro. Então, produtividade não significa é, trabalhar mais e também não significa trabalhar menos. Produtividade significa trabalhar de forma inteligente. Então, essa analogia, essa história, ela fala que o mais importante do que você ter força para poder cortar as árvores, né? É importante você também descansar e você afiar o machado, porque o que corta melhor? Uma ferramenta afiada ou uma ferramenta que você bate com força? A ferramenta que você bate com força, ela pode até cortar, mas você tem que colocar bastante força nela. E aí você acaba cansando. A produtividade é dessa forma. Se você não focar nas coisas que você tem que fazer, Também, né, Nil? oi? Ferramenta certa, né? A ferramenta certa também é importante. É preciso ter a ferramenta certa, né? Sim, a ferramenta certa também é importante. Não só a ferramenta, mas afiar, né? Essa questão de afiar o machado é a questão da preparação, do estudo, a questão do planejamento, que é algo importante para a gente poder fazer. Então, é toda uma preparação. Às vezes não é o quanto você está correndo, né? Ou, às vezes será que você está correndo na direção certa? Será que você está investindo força, energia, dinheiro, tempo na direção certa? Não adianta sair correndo igual louco na direção errada. Depois você vai ter que voltar todo o caminho para entrar na direção certa. Então, a produtividade é sobre isso, sobre você criar esse método. E aí você vai ter que criar, você vai ter que entender todo esse processo, né, para você não desperdiçar energia. Então, os métodos, eles não são engessamentos, são estruturas inteligentes que evitam que sua energia se perca no caos. Então, o método não é nada engessado. Qual que é o primeiro método que a gente vai ver hoje? O primeiro método que a gente vai ver hoje é o método do bloqueio de tempo, chamado de time blocking, tá? Dividir o dia
em blocos, com foco absoluto em apenas uma categoria de atividade por vez. Qual que é o problema que a gente tem? O problema que a gente tem é que a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, o tempo todo, e acaba não fazendo nada. A gente assume um monte de compromisso, assume um monte de responsabilidade e acaba não desenvolvendo nenhuma coisa bem feita. Então, esse método aqui do bloqueio de tempo, ele divide o dia em blocos, tá? Você vai dividir o seu dia em blocos e vai ter foco absoluto em cada um deles, em cada categoria deles e uma por vez. Mas vamos lá. Qual que é a aplicação? Né? Blocos de criação, execução, resposta e descanso, que a gente falou ali que é importante. Cada bloco tem que ter hora para começar e hora para terminar. Eliminar multitarefas, eliminar interrupções e decisões desnecessárias ao longo do dia. Então, para você ser mais produtivo, você tem que ser direto naquilo que você vai fazer. Algumas pessoas até perguntam assim, por que que você sempre está de preto? Por que que você usa preto? Essa já é uma técnica para você economizar energia, para você não ficar pensando muito naquilo que você está fazendo. Então, quando você cria um padrão de roupa ali, fica muito mais fácil de você se organizar, porque o tempo que você perde escolhendo as roupas ali, você poderia estar fazendo outra coisa. Eu não estou dizendo que num evento especial, numa coisa que realmente precise de uma roupa diferente, você não tenha que investir um tempo ali para você escolher. Mas no dia a dia, nas decisões básicas, né, nas coisas básicas, é importante que você se otimize, que você seja rápido em determinadas coisas. Então, se você vai passar meia hora ali fazendo sua maquiagem, meia hora para escolher a roupa, meia hora para colocar um perfume, já foi 1 hora e meia, pronto, você já perdeu muita coisa. Então, tem que ser rápido, você tem que otimizar as coisas que você faz. Então, quando você divide em bloco de tempo, né, você vai entendendo quais são as prioridades ali para você. Então, comece eliminando as multitarefas, não queira fazer tudo, você não vai conseguir. Elimine as interrupções e também as decisões desnecessárias. Tem coisa que é desnecessária, você não precisa ficar decidindo, não, tá? Quais são os benefícios, por exemplo, desse método? A redução da dispersão mental, a clareza do que deve ser feito agora e a presença total sua em cada tarefa. O que que acontece com aquela pessoa que é multitarefa às vezes e não consegue dar foco em nenhuma delas? Ele não está presente em todas elas. Ele está parcialmente em cada uma delas. Então ele começa, ele faz alguma coisa e vai para outra, ele faz outra coisa e vai para outra, ele faz outra coisa e vai para outra, faz outra coisa e vai para outra, e ele não está presente nas tarefas que ele está desenvolvendo. Então é importante que eu saiba o que eu vou fazer, né? Importante que eu tenha esse controle. Quando eu divido nesses blocos de tempo, é muito mais fácil para eu começar a coordenar tudo isso. Então, esse método aqui, né, do time block, né, é um método interessante para você aplicar no seu dia. Dividir o seu dia em blocos para que você possa entender quais são as coisas mais importantes para você poder fazer. A ausência de blocos definidos, ele vai criar dias desorganizados. Esses dias desorganizados, eles criam semanas desperdiçadas. Eu garanto que você, assim como eu, você não quer perder 1 hora, perder uma semana, perder um mês inteiro, né? Por quê? Tempo é o quê? Você sabe me responder o que que é tempo? O Johnny não vale, que o Johnny aprendeu essa semana. Tempo é o quê? Para vocês, tempo é o quê? Tempo é o quê para vocês? Vida. Precioso. Tempo é precioso, o que mais? Tempo para mim é vida. Tempo é? Dinheiro. Vida. Quem Tempo acha, é vida. quem acha que tempo é dinheiro, ergue a mãozinha aí. Ergue aí. Aciona a mãozinha aí do vídeo para me ver. Quem acha que tempo é dinheiro? Tempo é vida. Também, né? Ninguém acha que tempo é dinheiro? Alguém falou aí, tempo é dinheiro. Eu, Esther, É, tempo não é dinheiro não, tá? Tempo é vida. também. O dinheiro a Tempo é gente vida. recupera, a vida não. O dinheiro você pode perder que você refaz. A vida, se você perder, já era. Já era. Tem É uma mentalidade que a gente desenvolve
e a gente fica correndo atrás do dinheiro, correndo atrás do dinheiro. E não é o dinheiro que, e não é a É, gente que corre atrás do dinheiro, é o dinheiro que tem que correr atrás da gente. Então, quando eu valorizo o meu tempo, quando eu otimizo o meu tempo, eu consigo fazer com que o dinheiro corra atrás de mim. Então, é um ponto importante. Deixa eu ver o chat aqui. Vida. Isso aí. Bora lá, então. Deixa eu compartilhar aqui. O segundo método é o 80-20. Eu até falei um pouco dele na aula passada, que é o princípio de Pareto, tá? É um método chamado 80-20. O que que é o método 80-20? 80% dos seus resultados, eles vêm de 20% das suas ações, ok? Então, não adianta você ficar estudando, 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 se você não coloca em prática, tá? O resultado maior, ele vem da prática, ele vem de você executar, ele vem de você fazer. 80% dos seus resultados, eles vêm de 20% das ações que você tem, das ações que você faz. Então, é importante que você tenha ações. Como que eu aplico isso? Identificar as tarefas que realmente geram impacto direto no meu avanço pessoal e profissional, ou até mesmo financeiro. Quando eu começo a identificar quais são as tarefas que realmente impactam aquilo que eu estou querendo, né, e aí vai do que você está querendo. O que que você está querendo hoje? O que você está buscando hoje? Está buscando o dinheiro? Você está buscando qualidade de vida? Você está buscando organização no trabalho? O que que você está buscando? A partir do momento que você entende o que que você está buscando, aí você começa a aplicar essa técnica aqui do 80-20. 80% dos seus resultados vem de 20% dos seus esforços. Então, é melhor você chegar no ponto do 20%. Você fazer, né? Então, identifique as tarefas que realmente geram impacto e aí você vai desenvolvendo essa parte pessoal, a parte profissional, ou até mesmo a parte financeira. E aí você vai eliminar ou delegar o restante. O que que é importante? verdade. O que que é prioridade? Então, importante é isso, prioridade é isso. Vou focar aqui na minha vida financeira, por exemplo. Ah, vou focar aqui. O restante você vai eliminar ou vai delegar para alguém para poder fazer por você, tá? Porque você está focado naquilo ali. Então é importante você ter isso dentro da sua mente. Quais são as poucas atividades que movem a agulha da sua vida? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Quais são as poucas atividades que movem essa agulha, né? Que movem esse dia a dia, que movem a minha vida? Quais são? E não é um monte de atividade. São atividades específicas que vão gerar resultados, que esse é um ponto importante. O terceiro método é o MIT, né? O Most Important Task. Tô- tô aqui. Que é executar primeiro, no início do dia, a tarefa mais importante, tá? Então, entenda como é o seu funcionamento, mas utilize as primeiras horas da manhã, porque você acabou de acordar, você está cheio de energia, você está cheio de vigor. Eu sei que algumas pessoas são um pouco mais lentos ali para começar o dia, né? Tem gente, né, Douglas, que demora o dia inteiro para ativar a noite, né? Mas é importante que você faça o mais rápido possível as tarefas mais importantes, né? Esse método aqui, ele fala sobre exatamente sobre isso, sobre você executar primeiro, no início do dia, as tarefas mais importantes, porque tem coisas que não dá para deixar para depois, né? Antes de responder mensagens, por exemplo, antes de abrir as redes, faça aquilo que mais exige energia e entrega de resultado, porque é o momento que você está com mais energia. Uma Meet por dia já transforma semanas improdutivas em semanas de progresso, tá? Então, se você conseguir essa, esse foco total em pegar a mais importante, né, e já realizar, ou aquela que realmente é mais relevante para você, como está dizendo aqui, não comece o seu dia fazendo o que é urgente, comece o seu dia fazendo o que é relevante. Então, às vezes você fala assim, poxa, eu tenho algo urgente para poder fazer. Mas o que que é relevante naquele momento? O que que importa para você naquele momento? Ah, é fazer minha atividade física. Então,
primeiro faça a sua atividade física. Se isso é mais importante para você, vai lá e faça a sua atividade física, depois você faz outra tarefa. Ah, o mais importante aqui é estudar. Então, estude, depois você faz as outras coisas. Ah, o mais importante é ter que resolver tal coisa. Resolva. Resolva já. Ah, mas tem um problema é grande, vai demorar tempo, vou levar a manhã inteira. Resolva. Resolva. Resolva o quanto antes, porque se ele vai levar a manhã inteira, imagina se você deixar para tarde, imagina se você deixar para a noite, vai acabar ficando para outro dia. Você vai ficar pior ainda do que você estava. Então resolve logo. Tem problema? Tem que resolver? Vai lá e resolve. Eu sei que é chato, às vezes a gente não quer ficar resolvendo problema, mas tem que resolver. Se você não resolver, os problemas não vão sair sozinhos. Então, esse Se, método, pode falar. se tiver cinco, por exemplo, cinco problemas para resolver ou prioridade, eu pego primeiro as prioridades e se dessas cinco durante o dia, ou 10, se eu conseguir três, quatro, mas sendo prioridade, isso dá um alívio, por exemplo, porque já me frustrei de não conseguir resolver todos os cinco, por exemplo. Talvez você não vai conseguir resolver todos no dia. Talvez você não vai conseguir mesmo. Só que, assim, não é motivo também para se frustrar. Porque você foi. Por isso a importância de pegar a prioridade, né? Então, eu já nem digo sobre a questão da prioridade, que é o que eu falei ali. É, nem sempre é urgente. Eu Ah, até sugiro que seja o mais complicado, complicado. o maior. Sempre comece pelo maior, porque os outros é mais fácil. Por exemplo, você pode ter 5 problemas lá para resolver. Aí Tá. você começa pelos mais urgentes. E aí os mais urgentes são fáceis de resolver. Aí você vai resolvendo. E o tempo vai passando. Aí quando chega, de repente, no último, que não era tão urgente, mas era maior, você não teve tempo. Ele se tornou um problema Ai, para outro dia. Entendeu? Então, por isso que eu perguntei, porque isso acontecia comigo. mas aí, assim, você vai ter que ver se esse maior ele tem que ser resolvido hoje, então resolva ele o mais rápido possível. Entendeu? Tá. Porque daí os outros vão ficar mais fáceis, porque eles já são mais fáceis de resolver. Talvez a prioridade. Tem coisa que você vai ter que ser agora. Ok, faça agora. Mas sempre que você puder trazer os maiores primeiro, de preferência no início do dia, faça isso, porque você está muito mais produtiva. E se ele vai demorar mais tempo, se o problema é maior, resolve logo aquele problema maior, porque daí você também vai ter mais motivação para resolver os problemas menores. Então, é mais Nil. dessa forma. E fazer essa lista de prioridade. Fazer a lista de prioridade é Nil. importante. Pode Até, falar. até porque tem coisa que não tem como esperar, né, Nil? Tem problema, tem situação que não tem como a gente esperar. A gente Exato. tem que sentar e resolver, né? Tem que sentar e fazer acontecer, desembaraçar o negócio. Não tem jeito. Tem coisa que Verdade. a gente tem que ir lá e resolver, né? Se a gente não resolver, ninguém vai resolver pela gente, né? Fala, palmas. Exatamente. Então, essas Eu técnicas, ia falar que levantar a mão, né, para poder falar que tem coisa que vai ter problema que não vai depender de você, né? Então tem muito isso também. tem isso também. Então, ao invés de Então, ficar a gente está com esperando, problema por conta de fuso horário, por exemplo, a gente vai acabar, que é o que está acontecendo em alguns. Então a gente já, pô, esse aqui não tem como resolver realmente agora. Vamos pular pro próximo e assim vai. E não conseguimos resolver hoje mesmo, tá tudo certo. exatamente, né? E aí já puxa o outro. Em vez de ficar esperando para ver, vou ficar esperando aqui até chegar a hora. Não, já resolve o outro, já puxa o outro. Porque até chegar o momento de você resolver aquele lá, você já resolveu outros dois, três, né? Então, deu prioridade para algumas coisas que fazia sentido ali naquele momento. E aí você vai evitar de deixar coisas para outro dia. E essa é a grande questão da organização, não, né? Da desorganização. E às vezes a gente começa a ficar desorganizado, acumulando coisa, fica jogando uma coisa para amanhã, amanhã você tem outra coisa para jogar para depois de amanhã, aí vai ficando um monte de coisa e você tem que matar logo isso. Nessa vida, quem não tem problema, você não tem problema? Eu não tenho, te parece um pouquinho, tem alguns, né? Se não tem, eu compartilho. A quarta técnica é a técnica Pomodoro, né? Que é gestão de foco. Essa técnica, ela consiste em você
trabalhar 25 minutos de foco total, e aí você faz 5 minutos de pausa. E isso aqui, você tem que usar o cronômetro mesmo. É importante que você seja regrado nisso. Então, após 4 ciclos, você faz uma pausa prolongada. Essa técnica aqui já é muito aplicada. As outras também, tá? São técnicas que funcionam. Você que trabalha, né, tem que ser produtivo o tempo todo ali, tá na frente, faz 25 minutos com foco total, total mesmo. Taca na caveira mesmo, sem responder mensagens, sem nada, a não ser que você trabalhe com isso. 5 minutos, faz 5 minutos de pausa. Descansa, desliga ali de tudo. Deu 5 minutos, você volta de novo, mais 25 minutos. Deu 25 minutos, parou, vai lá, resolve. E faça isso 4 ciclos, depois você faz uma pausa mais longa. Você vai ver que você vai ter um resultado muito maior dentro das coisas que você está fazendo. Entendeu? Aplicação, olha só. Como que é a aplicação dessa técnica? Ideal para tarefas que exigem concentração intensa. Utiliza cronômetro para criar urgências psicológicas. E a pausa é obrigatória e faz parte do processo. Tem que parar. Tem que parar, porque senão você não vai conseguir ver essa produtividade acontecer na sua vida. Então, 25 minutos, intenso, folga assim. Toma uma água, vai no banheiro, descansa, esfria um pouco a cabeça. 5 minutos, não pode passar. Passou de 5 minutos, você já começa a ficar com preguiça, né? A adrenalina do corpo baixa. Então, aí mais 25 minutos ali. Toca, faz acontecer, descansa de novo. Importante que faça esses pequenos intervalos ali. Você vai identificar qual técnica vai ser melhor para você, tá? Quais são os benefícios dessa técnica? Redução da procrastinação, a própria clareza mental e o controle sobre as distrações, porque durante 25 minutos você vai estar concentrado ali nesse processo e aí você vai folgar seus 5 minutos, né? Então, você vai ver que você vai ficar muito mais produtivo. O nosso quinto método aqui é o método das 3 prioridades. Você escolhe 3 tarefas essenciais por dia, que, se concluídas, representarão um dia produtivo, né? Aí, por isso que eu falei, Esther, eu tinha 5 tarefas, mas eu fiz 3. Poxa, se eu fiz 3, eu não posso me frustrar, porque se eu tinha 5 e consegui eliminar 3, é porque essas 3 tarefas levaram um tempo de mim. Elas exigiram atenção dentro daquilo que eu estava fazendo. E dentro do prazo que eu tinha, eu consegui executar 3 tarefas. Ok, eu tinha 5. 3 tarefas é muito bom. Dependendo do tamanho da tarefa, é praticamente uma Champions League, né? É um campeonato que você venceu ali. Então, faça isso, né? Comemore. Eu fico 4 horas atendendo cliente, pauso 1 hora e meia. Então, nessa 1 hora e meia você poderia estar vendendo também. Você entendeu? Que o intervalo é muito grande, entendeu? Em 5 minutos, não faz tanta diferença. Mas 1 hora e meia faz. Se o cliente mandar Nil, mensagem e dentro de 1 hora e meia você não responder, você pode perder o cliente. então tá complicado isso aí, Nil, porque eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar do alimento, eu preciso cuidar da roupa, eu preciso sair na rua. E aí eu preciso parar de olhar o celular, porque senão eu não consigo, não consigo. É complicado, viu? Deixa eu te contar um segredo, acho que ninguém te contou ainda. Você, né, não é a única que faz tudo isso. Tem mais algumas pessoas que têm a mesma situação. Você não é exclusiva e você não é especial por causa disso. Você tem que se virar nos 30, né? Não tem? Se vira nos 30. Tem que se virar, ué. Eu tenho que me encontrar a forma de ser Graças a Deus, graças a Deus. Eu só agradeço para Deus, eu louvo ao Senhor por isso, porque uma coisa assim que está fluindo demais e eu sou muito feliz por isso. Glória a Deus, que eu não tenha mais tempo mesmo. Cuidado, cuidado. Ser produtivo não significa que você tem que estar atarefado o tempo todo. Toma cuidado com o que você deseja. Mas entendeu que
aqui, esse outro método aqui, você escolhe, né, 3 de todas as tarefas essenciais e conclui elas. E isso vai representar que o seu dia será produtivo. Lembra que eu falei da questão da, de delegar tarefas? Sempre que você tem uma agenda muito cheia, você tem muita coisa para fazer, né? Igual você acabou de falar ali, pô, eu tenho que fazer isso, tem que atender cliente, tem que ir para a rua, tem que não sei o quê. Muitas coisas você pode delegar, entendeu? Ah, eu tenho que ir para a rua resolver tal coisa. Tá, mas é alguma coisa aqui de casa que alguém aqui de casa pode resolver. Fulano, você pode resolver isso daqui? Porque eu vou resolver outras coisas. Fulano, você pode ajudar em determinada tarefa da casa? Às vezes a gente assume toda a responsabilidade e esquece que tem mais pessoas dentro da casa, tem mais membros da família, né? E aí eu preciso aprender a delegar. Ah, mas eu peço para minha filha fazer, ela não faz igual a você. Não vai fazer igual a você, porque ela não é você. Ela está em treinamento. Então, ela vai fazer ruim até ela ficar boa. E aí você vai ter que ir treinando, treinando, treinando. Mas você não precisa fazer tudo. Não precisa abraçar todo mundo e querer fazer tudo que é coisa. Não, delega a função. O que você pode fazer, faça. O que você não pode fazer, encontre alguém que tenha tempo e disponibilidade que possa fazer. Mas não cobre da outra pessoa o teu nível dentro daquela tarefa, porque ela não é você. Ela tem o perfil dela, ela tem o jeito dela, a forma dela e ela vai conseguir fazer do jeito dela. Ah, eu quero que seja melhor. Vai treinando essa pessoa até ela chegar no nível que você gostaria. Treine, 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 treine. Mulheres, treinem o marido de vocês. Treine, treine, treine o marido de vocês. É importante. É importante você Um treinar. exemplo fazendo perguntas, né? Igual você acabou de falar, fazendo perguntas. Você pode, diminuindo o não, usando palavra de afirmação. Você consegue? Pode me ajudar? É? Aí Fazendo a perguntas. gente tem que voltar pro módulo da persuasão. Ah, A mulher tem esse poder de convencer. Utilize as ferramentas corretas que você vai convencer tudo que você precisa. oh, peguei. Tô dando a dica aí, hein? Tô dando a dica. Se quiser aprender as ferramentas, me procura. É, ó, e a Aline tem as ferramentas ainda, né? Tá. Para poder fazer. Mas não é o que você fala, é como você fala, é como você pede. Então, tem mais pessoas dentro de casa? Você não precisa fazer tudo. Organiza. Se organizar, consegue todo mundo trabalhar. Se organizar, todo mundo consegue ter tempo. Então, às vezes, a gente fica tão E atarefado porque a gente quer assumir toda a responsabilidade e a responsabilidade não é só de uma pessoa. Ah, mas ninguém faz, né? Pois é, você não se posicionou, agora você está tendo que arcar com tudo isso. Aí você vai ficando cansado, 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 cansado. Por quê? Está querendo fazer tudo. E não dá para fazer tudo. Então, essa técnica, pedir, pode falar. pedir com psicoeducação, né? Tem que ter um jeitinho de pedir, né? Tem que ter um jeitinho de pedir. Então, qual que é a aplicação, né, dessa técnica aqui? Define metas realistas, evita listas infinitas que só geram frustração, né? Então, você vai realizar três tarefas importantes ali e garante que o que importa seja feito, mesmo nos dias mais turbulentos. Então, o que que você precisa fazer? Identificar qual das técnicas encaixa mais dentro do que você precisa. Talvez você pode até misturar essas técnicas em determinados momentos para você ser mais produtivo ainda dentro das coisas que você faz. Então, aí nós temos algumas armadilhas que matam a eficiência. Por exemplo, o excesso de ferramentas, mas sem consistência. Não adianta eu ter ferramentas, eu criar um método, eu criar as coisas lá e não utilizar. Quer ver? Tem aplicativo para tudo hoje. Para tudo. Você pode baixar aplicativo ali, tem inteligência artificial para várias coisas, que pode te avisar. Eu hoje trabalho com uma inteligência artificial que agenda para mim todas as reuniões, né? Até mando para vocês aí, algumas pessoas já estão usando, que é a Dola. Ela me manda mensagem no WhatsApp, avisando dos compromissos que eu tenho.
e me ajuda muito. Então, ferramenta. Eu preciso ter ferramentas e utilizar essas ferramentas. Você tem aí no teu celular bloco de notas, que às vezes você perde de anotar algumas informações. Tá aí, tá disponível para você. Eu não sei se você sabe, mas o celular, né, o WhatsApp aí é uma das funções que o celular tem para oferecer. O Instagram é uma das funções que ele tem para oferecer. A calculadora é uma das funções, a lanterna é outra função. Você tem tudo na palma da sua mão para deixar você mais produtivo. Só que parece que a gente fica mais lerdo, né, mais lento até, tendo tudo isso de ferramenta. A gente estava final de semana lá em Lisboa, né? E aí o Douglas até passando pro Johnny essas informações, né? E aí falava uma coisa interessante lá, pegava lá, o Douglas corria, abria o celular dele já. Como que era a mesma frase que você falou? Como que era tal coisa? Aí ele mostrou o bloco de notas dele, né? De todas as coisas que ele vai pegando, é importante. Ou seja, o celular tá ali, você não esquece, é difícil, praticamente você não anda sem celular, é parte do corpo já. Utilize as ferramentas que ele tem. Não adianta você ter ferramenta e não utilizar a ferramenta. Não adianta você pensar em alguma dessas ferramentas aqui e você não utilizar. Então, o excesso de ferramenta, ela acaba atrapalhando, né? O excesso de ferramentas sem constância. Outra coisa é a multitarefa, né? A ilusão de produtividade. Às vezes eu falo assim, ai, mas eu tenho que ficar ocupado. Na verdade, é uma fuga, né? Você está querendo fugir de alguma coisa, você está achando que você é produtivo por você acumular um monte de tarefa, mas isso também é um bloqueio, tá? De repente você está fugindo de algum compromisso, fugindo de alguma coisa, e isso não significa ser produtivo. Aí você se enfia lá, você mergulha em determinadas atividades, e aí você não aparece, né? Porque você está ocupado. Então, pode ser uma falsa ilusão. Falta de critérios aí na definição de prioridades, né? Às vezes eu tenho que ser mais criterioso ali para definir quais são as prioridades. E aí fazer aquela lista de prioridade. O que que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu sei o que eu tenho que fazer amanhã, eu sei o que eu tenho que fazer depois. Mas o depois vai sendo construído. Mas amanhã eu já tenho que ter uma definição. Eu já tenho que saber minha programação, eu já tenho que saber as coisas que eu vou fazer, que hora que eu vou acordar, o que que vai acontecer, qual que é a minha rotina, o que que eu planejei para amanhã, quais são as reuniões que eu tenho, quais são não adianta eu não eu saber que eu tenho prioridades, mas eu não tenho critério para poder colocar essas prioridades aí. Outra coisa importante é não reservar tempo para pensar e revisar. É o que eu acabei de falar. E eu tenho essa facilidade, às vezes eu anoto, às vezes eu não preciso anotar, mas eu tenho essa facilidade, mas eu preciso fazer isso, pensar, revisar, para eu saber quais são os compromissos que eu tenho, o que que eu posso, o que que eu não posso fazer, quais são as coisas que levam mais tempo, o que que eu preciso resolver já de imediato. E aí eu não fico adiando. Tem que resolver? Vou resolver. Ser ocupado o tempo todo e improdutivo no que importa. Esse é um ponto que pega muitas pessoas. Ela está ocupada o tempo todo ocupado, e aí quando tem alguma coisa que importa, ela não consegue, porque ela não tem tempo, ela não está preparada ali para poder resolver isso. Então não adianta nada você estar ocupado o tempo todo e no que importa você ser improdutivo. Você vai lá e procrastina, você quer transferir a responsabilidade para os outros, você quer que os outros façam por você, e aí acaba não saindo. Então não caia nessas armadilhas aí. E aí nós precisamos fazer o quê? Desenvolver uma mentalidade, né, que é a mentalidade que está por trás desses métodos. O método, ele é o caminho. Então, você vai desenvolver, ou vai desenvolver o teu método, ou você vai pegar um desses métodos que eu disse. Mas você precisa seguir um método. O método é o caminho que você precisa para poder ser mais produtivo, gerenciar o seu tempo, né? Otimizar o seu tempo dentro daquilo que você está fazendo. O hábito, ele é o combustível. Então, o método é o caminho, o hábito é o combustível. E a consistência é o diferencial que você tem para continuar fazendo acontecer. O método é o caminho, o hábito é o combustível e a consistência é o diferencial. Então, você não precisa de uma agenda cheia. Você precisa de uma mente clara, um foco definido e um método que funcione no seu ritmo. E esse é o grande diferencial, ok? Uau! Vou deixar aí até para vocês printarem, se quiser. Já fiz 2 prints, já. Essa Então, foi você não pancada. precisa
de manhã Essa cedo. foi Você precisa para de mim. Eu muito claro, também um já foco tentei. definido e um método que funcione no seu ritmo. Por isso que é importante você definir Ah, ou o seu método, criar o seu método, ou pegar um desses métodos que já funcionam para que você possa ser uma pessoa mais produtiva. Beleza? Bora lá, então. Método sem execução é um papel bonito. Execução sem congelou. método é uma energia jogada fora, tá? Entenda. Método, cadê? Não está compartilhando? Voltou? Voltou, né? Congelou só para mim? Não, congelou para todo mundo aí. Acho que deu estabilidade no sinal aqui. Voltou? Voltou, né? Voltou. Beleza. Voltou. Olha só, método sem execução é um papel bonito. A execução sem o método é energia jogada fora, tá? Muitas vezes a Meu gente está jogando Deus. energia fora porque a gente quer executar, mas nós não temos um método. Então, eu estou jogando energia fora. E se eu tiver um método e não executar, não vai adiantar de nada também. Não vai acontecer. E abro para perguntas, dúvidas, compartilhamento de todos. Bora lá. Qual que é a maior dificuldade de vocês aí? Alguém tem método? Alguém tem um método? Fala para mim, quero saber quem tem método. Olha, Nil, eu já tinha criado um método de escrever tudo, inclusive eu tinha até te mostrei isso. Eu sei que eu vou fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Só que no final eu não executava. Eu olhava aquilo tudo, por quê? Porque eu foquei no muito. Falei, eu tenho muita. Escrevi até lista, assim, ó. Vou falar sobre isso, isso, isso. Organizei até demais. E de um tempo para cá, eu mudei o meu foco. Falei, tá, o foco é a minha produtividade, é o meu negócio. Se eu quero que ele cresça, tudo que a gente foca aumenta. Então, foquei nisso, deixei de ficar rolando redes sociais, procurando ideias, né, em outros aplicativos, procurando ideias dos outros e comecei a focar na experiência que eu tinha com os meus clientes, com toda a bagagem que eu tinha estudado, com tudo que eles passavam para mim, eu conseguia resolver e comecei a colocar isso em forma de conteúdo. Então, isso me deu uma clareza tão grande que hoje, às vezes, eu saio para passear com a minha cachorra e eu passo em frente, igual ontem. Aconteceu isso ontem. Saí para passear com ela, passei em frente a uma árvore seca e aquela árvore ali me remeteu muita coisa. Falei, olha, tem muitas pessoas que não estão conseguindo florescer como essa árvore que está seca aqui. Então, eu posso fazer um conteúdo sobre isso. E gerei um conteúdo e coloquei lá. Então, muitas coisas que estão surgindo assim de conteúdo é clareza mesmo, sabe? Coisa assim que eu vivenciei, a experiência que eu tenho e eu estou colocando para fora. E a cada dia eu vejo que isso só aumenta, que eu estou conseguindo com muito mais facilidade produzir, tanto que tem conteúdo para amanhã, para depois, já tem coisas prontas para ir soltando ali nas redes sociais. Isso me ajudou muito a focar naquilo que eu preciso focar e deixar o resto para depois. Quando eu vejo que eu estou me perdendo ali em enrolar fio, opa, peraí, tá errado. O que você tem para fazer? E aí eu vou mudando aquilo e tem me ajudado bastante. Foi desenvolvendo o seu método, né? Sim. Então, ó, ficou bem clara a mensagem ali. Não adianta nada, tá lá tudo no papel, tudo bonitinho, só que sem execução. Não adianta. Então, tem que executar. Verdade. Parabéns. Parabéns pelo posicionamento. Eu não tenho método, já tive, hoje vou ter, tô começando a ter de novo. O que que acontece? Eu acho que às vezes a gente fica é uma autossabotagem, o auto-engano.
É a gente achar que a gente está fazendo aquilo que a gente colocou para fazer. Então, durante a minha vida toda, até agora, eu sempre tive essa autossabotagem de falar que estou fazendo, ou então de anotar, de entrar para um curso, de fazer alguma coisa, mas na verdade só é aquela questão do vício e da fuga que o Nil estava falando, né? Aí eu comecei a observar isso. Eu falei, o que, que adianta eu estudar tanto, eu ver tanta coisa, eu saber de métodos e métodos e métodos, se eu não estou aplicando? O método, para a gente ser bem simples aqui, é igual escovar o dente. Todo dia eu sei que eu tenho que escovar os dentes. 3 vezes ao dia ou 4 vezes, dependendo da alimentação que eu tive, eu tenho que estar escovando o dente. Tem gente que faz? Não. Tem gente que não faz. E paga um preço bem alto por isso depois lá na frente. Então, assim, a gente, eu mesmo não vou mentir aqui, não vou falar, gente, eu tenho um método, eu faço tudo direitinho, porque não, é mentira se eu fizer, né? Eu tenho um método na minha cabeça, tipo assim, eu levanto de manhã e eu vou falar uma coisa para vocês, gente, academia, quando eu estava fazendo exercício em casa, eu fazia 1 hora e meia à noite, né? E isso me tornou um método, por exemplo, quando você faz academia, você acaba vendo, você começa a ter mais disciplina, acho que é academia, luta, né? Tudo isso traz para você mais disciplina. Mas assim, fazer academia, tipo, sair de manhã igual eu tô saindo, no frio, não estando frio, chovendo ou não chovendo, você começa a criar uma rotina, que aí a rotina te traz um método também, né? Essa semana agora eu fechei parceria com um rapaz que ele trabalha com o Leandro Ladeira, acho que o Nil já ouviu falar, que é um estrategista digital, e ele criou um método todinho para. Ele pegou o método do Leandro e trouxe para mim, né? Do Ladeira, que fez com a Cátia Damasceno. E aí eu comecei, não sei se vocês viram na internet hoje, eu fiz um vídeo que foi já movido dele, já, né? Com conteúdo que ele está trazendo para mim. Se ele me passou aquele método e eu não fizer, eu não vou ter resultado. E aí ele me mandou hoje, Aline, você vai começar hoje? Falei, vou. E muitas vezes, gente, a gente, no nosso sistema eu vou falar o que eu penso, tá? O sistema que a gente tem ainda do passado das nossas vidas, de escravo, a gente só faz as coisas se tiver alguém mandando a gente fazer. Se tiver alguém pegando no pé. Eu tô falando de mim, tá? Eu sou exatamente assim. Eu já falei até pro Nil uma vez, falei quando eu estava escrevendo o livro, Nil, pega no meu pé. Isso é uma mentalidade de escravo, gente. Porque quem é que faz tudo e de funcionário, entendeu? Quem espera que os outros mandem não está pronto para mandar e vai ter que obedecer sempre. Então, assim, se eu não sair dessa minha. Quer dizer, o Leandro só falou no dia que ele mandou. O menino que fez comigo. Ele falou assim: aí hoje ele mandou, já fez? E eu já tinha feito. Eu falei, fiz, beleza, mandei para ele. Mas se eu não mudar a minha mentalidade de que ele tem que me cobrar para fazer, porque o resultado não é para ele somente, é para mim. Né? Eu vou ter resultado com ele se a gente fizer um lançamento top, vai. Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, como ser humano e como pessoas que estamos aqui numa mentoria de autodesenvolvimento, é parar de mentir para si mesmo. Eu faço, eu anoto, eu digo, eu tô falando de mim, tá, gente? Se servir para alguém, vocês vestem a casaca e vamos junto. Mas assim, porque a gente se sabota nisso. Eu faço, às vezes a gente ensina e não faz o que a gente está ensinando, e aquela pessoa teve resultado com o que você ensinou, e você não pratica o que você está ensinando. Então, assim, hoje eu estou nessa pegada a minha vinda para Curitiba, de Brasília para cá, foi exatamente assim, ó. Peraí, eu vou cuidar agora da minha mente, saber o que eu estou fazendo, porque aqui, conteúdo eu tenho, todo mundo aqui tem conteúdo, gente. Todo mundo aqui já fez curso, aprendeu, estudou, outros têm mais, que buscaram mais, mas assim, eu estudo e faço evento já tem mais de 10 anos. Então, assim, gente, chegou a hora. Ou eu faço agora, ou então penduro as chuteiras e vou trabalhar para os outros, entendeu? Porque a gente precisa ter essa mentalidade de tipo assim, é comigo, eu tenho que fazer. Se não for comigo, não adianta. Então, o método hoje eu não tenho. Mas eu estou realmente procurando sair desse método que eu estava vivendo. Entendeu? Na verdade, você desenvolveu um novo método. Oi, Nil? Não ouvi. Você acabou desenvolvendo um novo método. Um novo método, isso. E assim, para dizer, como às vezes a gente pensa, por que temos mentores, né? Para dizer, eu sou mentora de mulheres. Por que as pessoas procuram líderes? Por que as pessoas procuram alguém para mentorear, né? Justamente por fato delas quererem cobrança. Então, quando uma pessoa procura um mentor, ela acha que ele vai ficar ali igual o pai. Você fez? Você não fez? Você vai fazer?
Mas não é, o mentor ele é igual Jesus, ele fala assim, ó, é isso, vá e faça, né? E não me pergunte mais. E faça e não me pergunte mais, tá aí. O menino falou comigo assim, Aline, seu conteúdo é bom, e ele já fez lançamentos de um monte de gente, trabalha com o Marcos Paulo, ele falou, seu conteúdo é maravilhoso, só que você não tem um método, você tá fazendo vídeo de qualquer jeito, você não tinha um horário de colocar o vídeo no mesmo dia, você não sabia com quem você estava falando, então você não direcionava as pessoas para te seguir, então assim, não adianta a gente querer inventar a roda, gente, a roda, para ter resultado, já está pronta, a gente só precisa Bom, seguir. E a gente só não tem resultado porque a gente não segue. exatamente. Por isso que tem os métodos aí, por isso que a gente está falando deles. Tem coisa que já funciona. Então, você não tem um método, pega um desses métodos e começa a aplicar, vê o que que mais se encaixa com você e começa a colocar em prática. Ah, nenhum desses aqui se encaixou. Ah, eu quero fazer um mix de todos eles. Você está criando seu próprio método. Você está pegando uma E coisa de às um, outra de vezes, outro. Nil, essa questão de não querer, para dizer, tudo que eu falo aqui, gente, eu falo de mim, tá? Essa questão de não querer fazer o método é orgulho, tá? Eu não vou fazer algo que alguém já fez para dizer que foi ele que me ensinou, não, eu quero ter o meu. Né? Então, assim, a gente pode criar um método? Pode. Né? É que nem o Nil falou, a Aline já criou o dela, então o método dela é essa forma. Só que assim, eu não tenho ele escrito e não ensino para ninguém. Para dizer, na mentoria de mulheres, eu tenho um método para fazer a mentoria. Só que assim, a gente não seguir muitas vezes é uma autossabotagem do orgulho. É que nem o Paulo Vieira fala, ele fala assim, orgulho é um monte de coisa, gente. Se uma pessoa orgulhosa não é só aqueles que falam mal, coisa não, é gente que não quer fazer porque o outro já fez. Fala que faz tudo, mas não faz nada. Eu, para me proteger dos outros falar que eu tinha que aprender alguma coisa, já falava assim: a Esté chegava para mim e falava, Aline, ó, essa garrafa, se você botar água nela até. Não, já fiz. Eu já fiz, Esté. Mentira, eu não tinha feito nada. Eu só falava porque eu não queria te ouvir. Eu não queria que você me ensinasse. Eu não queria mostrar para Ô, você, Aline, você que era maior do que eu. Entendeu? Aline, e é difícil mexer, é difícil lidar com esse tipo de pessoa, sabia? É muito difícil. Para mim, pelo menos, é complicado mexer com essas pessoas, porque daí você fala uma coisa, a pessoa fala, ah, não, eu já fiz. Aí você pensa, fala, meu Deus, como que eu vou atingir, né? Como que eu vou chegar ao ponto que eu quero chegar? É bem complicado isso aí. Você sabe como é que uma pessoa chegou no ponto de fazer eu realmente olhar para isso? Ela é minha terapeuta, o Nil conhece ela, hoje ela é minha amiga. Ela já esteve aqui com a gente aqui na mentoria. E aí eu tava falando com ela, e ela tentando me falar uma coisa, ela falou assim: olha, Aline, você precisa acreditar mais em você. Aí eu, não, mas eu já falo, cala a boca! Deixa eu falar. Ela deu um grito, ela deu um grito, ela, cala a sua boca, chega! Eu sou sua amiga, eu vou falar, chega, eu tô como terapeuta aqui, mas eu vou falar. Você é muito teimosa. Menino, mas naquele dia foi um sapo que eu engoli seco e nunca mais eu voltei a ser. Hoje eu escuto, eu vou lá e escuto a pessoa falar e falo assim: ah, tá bom, então eu vou tentar fazer, né? Ou se eu não for fazer, também eu nem falo que eu já fiz. Mas assim, eu não deixava as pessoas falar. E eu achava que eu era uma pessoa humilde, uma pessoa de coração ensinável. Mas na verdade eu não era, eu era orgulhosa e queria ser e ficar no vitimismo. Então, assim, quando a gente é orgulhoso e quer ficar no vitimismo, o Nil pode falar o que quiser, que a pessoa fala assim, Nil, mas eu já fiz, você não está entendendo. Mentira. Gente, me desculpe, porque se fizer, vai ter resultado. Se fizer, vai ter resultado. Esse é o grande ponto. Se qualquer método, qualquer coisa que você precisa hoje, crie ou pegue um método que funciona. É justamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está passando por um processo de mudança, de transformação, de crescimento, de desenvolvimento com um método que funciona, que é a mentoria imparável. Então, a gente conversa com todo mundo e todo mundo está tendo seus resultados. E cada um em áreas específicas, cada um naquilo que está buscando, cada um naquilo que está precisando. Então, assim, produtividade, tempo, método. Crie um método ou pegue um desses métodos que já dá certo. Eu acho até mais fácil. Se você não tem método nenhum, pegue já. Principalmente aquele do 80-20 ou até mesmo o da técnica Pomodoro. Você que vai ver o que que é mais importante para você, como que você está trabalhando hoje. O seu trabalho é intenso, você precisa focar o tempo todo, tá em cima. Faz ali 25 minutos, folga 5, depois faz mais 25 minutos, folga 5. Você vai ver que você vai conseguir respirar muito melhor, você vai poder responder as mensagens ali do WhatsApp nesses 5 minutos que você vai folgar, mas seja criterioso, siga o método, né? Não queira ficar enganando.
Não queira ficar iludindo, né? Porque você está iludindo você mesmo. Você acha que você está enganando os outros? Como a Aline falou assim, eu falava que fazia. E tal. É fuga. É fuga. A gente começa a colocar fuga, porque a gente não fez e não quer que as pessoas percebam que a gente não está tendo resultado. Então, a gente acaba fugindo da responsabilidade. Fazendo o quê? Colocando palavras, né, para que ninguém faça perguntas, né, e para que não veja o que realmente está acontecendo. Então, é o momento de parar de dar desculpa e começar a fazer. A questão do tempo, da produtividade, não dá para você chegar para mim e falar assim, eu não tenho tempo. Essa desculpinha, para mim, não cola. Se você falar para mim, eu não tenho tempo, eu estou entendendo que você não está conseguindo gerenciar o seu tempo, é só isso. Tá correria. Então, tá correria, ou você não está organizando direito, né, ou você está atraindo ali um dia muito cheio para você, né, que é o que eu falei. Mesmo que dá errado, né? Até dá certo. E também tem a questão ô, Nil, de ser pessoas que sempre trabalham debaixo da urgência. Para dizer, É um como eu vício. falei, né? Eu vou falar sempre falando que é o que falo de mim. Então, o que acontece? Eu estava conversando esses dias com a esposa do Nil. Eu falei assim, cara, tem uma coisa incrível. Quando tá chegando a apertar, quando eu tô vendo a conta zerar, aí eu vou lá e faço o dobro do que eu tinha. Por que diabos eu não continuo fazendo antes da conta zerar? Por que diabos a gente não continua fazendo? Então, assim, muitas vezes a gente tá no automático, trabalhando na suburgência. Eu só vou fazer quando for urgente. Eu só continuo indo atrás de clientes quando eu estiver quase precisando, porque eu estou sem nenhum. Então, assim, por que os jovens hoje estão ficando ricos? Porque o jovem, além de não, muitos deles não têm tantas tarefas, né? Porque hoje eles sabem lidar com mais essa questão como é, de resumir o tempo deles em poucas coisas, e eles sabem usar mais a tecnologia, mas o jovem hoje ele fica rico rápido porque ele pega o hiperfoco e ele vai lá e faz. E ele faz, ele pega a roda girando para dizer, os meninos de 11 anos pegando aí, fazendo um investimento em Bitcoin, em 5 meses estão ficando ricos, coisas que a gente, se eu perguntar aqui, a maioria não sabe nem o que é Bitcoin direito, o que é moeda digital, como é que faz esse investimento, qual é a plataforma que você usa, qual é o banco digital que você usa, a gente não sabe. Então, assim, eles pegam a roda girando, que a gente fica, que é o que o Nil está falando, o método, e eles não ficam inventando método, eles vão lá e falam, pô, o cara falou que ficou rico fazendo isso. Então, se eu fizer exatamente o que ele fez, eu vou ficar também. A gente não, a gente olha e fala, ele ficou rico assim, tá bom, vou ali ler mais um livro, e fica procurando. Quem foi que falou que ficava procurando? Foi a Fabrícia, né? A gente fica procurando mesmo, Fabrícia. E eu falei até, não sei se foi com o Nil que a gente falou, lembra, Nil? A gente falou assim, a gente precisa entender onde a gente está errando, porque conteúdo a gente tem. Então, se a gente ficar procurando toda hora alguém que ensina a gente a fazer alguma coisa, então a gente nunca continua um método, a gente está sempre iniciando um novo método. Então, a gente nunca vai ter resultado. Então, um método tem que ser feito, nem que seja só para organizar a sua agenda. E conseguiu, pula para outro, para financeiro. Entendeu? Porque senão a gente não vai, gente, de verdade. A gente E fica rodando, vai rodando em fechando, si. né? Vai fechando uma caixinha de cada vez. É o que a gente está falando ali da questão das prioridades. O que é mais importante para você hoje? O que você precisa organizar? Então, estabeleça isso daí, cria seu método ali para você poder executar ali, fazer as coisas que precisam ser feitas, fecha essa caixinha. Organizou aqui? Vai para outra. Abre lá, monta o teu método em cima daquilo ali, fecha aquela caixinha, terminou, vai para outra. Um passo de cada vez. É o que eu falei, não adianta você querer abraçar tudo, querer fazer tudo de uma vez, e aí você acaba não fazendo nada, né? Quem quer fazer tudo, não faz nada. Então, a gente precisa ter esse entendimento ali. Deixa eu ver o chat aqui, tem várias mensagens. Vou fazer, vou Identificar, né, fazer. Nil, os bloqueios que a gente tem, e fazer diferente, tentar sair da zona de conforto, mudar aquilo ali e tudo. Igual, só abrindo um parênteses aqui, que a Aline falou sobre essa questão de ser pressionada para fazer algo. Talvez na vida dela, em algum momento, quando ela se propôs a fazer algo e tudo, ela foi punida ou criticada ou questionada por aquilo, então eu só poderia fazer quando alguém mandasse, entendeu? Para fazer certo, para fugir Te conta onde é que foi, Fabrício. para fugir daquela questão ali de, tipo assim, nossa, se eu fizer, aí vem o gatilho, toda vez que eu fizer por conta própria, eu vou ser punida, vou ser xingada, vou ser criticada. Então, isso vem muito de um padrão, e aí você se bloqueia por isso.
E essa questão da urgência, nossa, é diferente de quem eu vou ser se eu prosperar na vida, se eu conseguir vencer na vida, entendeu? Às vezes são muitos bloqueios que a gente tem, de feridas e tudo, que não deixam a gente ir adiante, né? Então, é importante você olhar para trás e ver o que está acontecendo aqui que está me bloqueando e tentar identificar isso daí. Esse bloqueio eu já sei de onde é que veio e eu já estou trabalhando nele, porque foi na igreja, né? Então, assim, quando eu fazia alguma coisa, era rebelde, não podia. Então, aí foi quebrando. Não foi na infância, mas veio na fase adulta já, né? E assim, como é recente, realmente, às vezes. E é exatamente isso, para dizer, hoje eu fiz um vídeo que eu jamais faria. Entendeu? Porque eu falava assim, o menino falou, você vai fazer um jeito mais sensual, você vai falar, vai passar um batom vermelho, porque você vai chamar a atenção do público homem, mas o negócio é para mulheres, então a gente vai reter ali muita gente para ver. Eu não faria, porque exatamente isso. O que você está fazendo? Então, eu estou rompendo, e a gente precisa romper, gente. E a gente que está aqui aqui acho que todo mundo tem só 18 anos, né? Todo mundo é novo, então ninguém teve traumas aí na vida, mas assim, se a gente não, o negócio é olhar para você, para dizer, eu tô nessa vibe, né, de olhar para mim. Olha, isso aqui eu preciso mudar, eu preciso ser mais, porque assim, não adianta nada a gente querer ficar só toda hora aprendendo, né? Para dizer, eu tô na mentoria imparável, eu não tô em mais nenhuma outra. Eu não entrei em outro grupo, eu não entrei em outros cursos, porque eu já aprendi. Eu falei com o Nione, eu vou ficar aqui porque aqui a gente está criando um sistema, entendeu? Um ecossistema que a gente está se fortalecendo. E aí, aqui eu estou vendo a gente fluindo e batendo esse papo. Não é aquela coisa, o Nil fala, todo mundo fica calado e vai embora, entendeu? Mas esses traumas todos nós temos, né, em alguma parte, mas precisamos sair deles, porque nós sabemos como sair. E afeta o tema principal da nossa aula, que é a produtividade, que é a gestão do tempo. Né? Eu vou usar uma frase que eu não sei se é do Douglas, mas eu escuto bastante com ele, que é o que vai piorar se você melhorar? O que vai piorar se você melhorar? Essa é a grande questão. Todos nós temos as mesmas 24 horas, todos nós temos o mesmo tempo. Algumas pessoas conseguem ser produtivas e outras pessoas não. Porque algumas pessoas entenderam qual a metodologia que ela vai utilizar para poder fazer render o tempo. Você só não entendeu ainda. Então, está na hora de parar e começar a organizar. Organizar. Organização. Esse é o ponto-chave dentro da produtividade. Organizou a vida, as coisas vão ficar muito mais rápido. E você vai ver, quando você começar a ter muito mais tempo para fazer o que você quiser, vai ser muito mais gostoso. E as coisas andando, tá? As coisas acontecendo, as coisas andando, e você com tempo de sobra para poder fazer coisas que você gostaria, para ter tempo para sua família, para ter diversão, ter lazer. E aí, muita gente que é da mentoria... Aprender, Nil, também eu acho que é muito importante, que eu falo muito isso hoje, aprender, gente, a comemorar os pequenos sucessos. Porque a gente fica frustrado porque a gente quer algo muito grande. Mas o sucesso, ele é relativo. Às vezes o sucesso, para dizer, o sucesso para mim hoje é tipo assim, tá bem, eu tá com saúde e realmente fazer o meu do dia ali, do dinheiro, da semana, do mês, mas assim, porque meus filhos já cresceram. Mas o que é sucesso? Aí a gente fica, sucesso é só quando eu tenho. Olha o Whindersson Nunes aí. O tanto de dinheiro que esse cara tem, o tanto de sucesso que ele tem, que muitos de nós, às vezes, tá almejando a mesma coisa, aquele carro, aquela casa, tá onde? Está internado numa clínica. Então, assim, por quê? Porque muitas vezes não era aquilo que ele queria. Ele foi a um ponto que ele chegou, mas não era aquilo que ele queria, porque às vezes o sucesso dele era só ter dado o gás que ele queria para a mãe dele quando ele começou a fazer palhaçada lá na cidade dele. Então, assim, a gente tem que entender qual é o meu nível de sucesso e todos os dias olhar para si e falar assim, ó, eu consegui, sabe? Para dizer, ó, o Nil tá aí, viajou, viajei. Qual o sucesso? Ele chegou no sucesso, ele tá aí, ele tá na produção, entendeu? Mas não ganhei, não fiz, não, tá na produção, eu tô no meio do processo. Porque senão, gente, a gente para e a gente fica querendo agradar os outros. Porque quando a gente está cheio de tarefas, eu acredito que é isso. É a gente querer agradar, a gente querer fazer para provar para o outro aquilo que nem a gente está querendo provar para a gente. A gente queria estar mais leve, a gente queria estar melhor e tá ali querendo provar para o outro que a gente vai dar conta. E a maior parte do resultado que a gente está buscando, ele é financeiro. Todo mundo aqui. Eu acredito que a maioria aqui é financeiro.
E aí, Se a gente falar assim, ó, ninguém precisa de dinheiro para mais nada aqui. Chegou um método, Deus vai agora dar para todo mundo aqui, cada um vai ter o que comer, casa, carro. Ninguém precisa trabalhar mais. Alguém ia falar, eu quero trabalhar porque eu gosto, porque eu amo. Não, você vai ter dinheiro para tudo. Então, assim, a maioria está realmente querendo uma liberdade financeira, né? Aquela famosa liberdade e aí financeira. é justamente por isso que a gente precisa aprender a otimizar o tempo para que a gente possa ter tempo. Porque não adianta você também fazer tantas coisas para você poder ir atrás do dinheiro, e não estou falando que você não deve fazer isso, mas o que que você precisa fazer? Organizar, otimizar para você poder aproveitar o dinheiro que você vai ganhar com as coisas que realmente fazem sentido. Porque eu conheço várias pessoas que elas estão lá correndo atrás do dinheiro, elas ganham dinheiro, mas elas não têm tempo para gastar, para aproveitar, para desfrutar desse dinheiro. Então também não faz sentido nenhum. Produtividade é você trabalhar de forma inteligente e conseguir ser, né, ter resultado nas coisas que você faz. Então, as ferramentas estão aí, utilizem. Vou mandar no grupo. Quem não está no grupo lá da mentoria, eu vou mandar individual a aula de hoje com as ferramentas para vocês poderem pegar. Tem uma tarefa lá para vocês fazerem, tá? Eu espero que vocês façam e me entreguem. Vocês vão ter que me entregar no grupo essa tarefa aí, para vocês serem mais produtivos, ok? Algo mais? Alguma pergunta, alguma dúvida? Só agradecer porque as sementes estão dando frutos. É. Bora para cima, então? Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Bora. Bora.